Olá, turmas do nono ano matutino e vespertino. É aquela velha história de que vivendo e aprendendo. Já tinha gravado esta aula e aí um cão, vou até usar a expressão da Bahia, liga pelo WhatsApp, corta meu vídeo e agora eu tenho que começar tudo de novo. Eu já estava fazendo um vídeo ótimo. Mas enfim, né? Vamos entregar ao pai. Pelo menos a gente aprendeu o quê? Que na hora que for gravar vídeos a gente desliga o Wi-Fi. Brincadeiras à parte, vou tratar de um assunto muito bacana hoje, que é a última parte do Brasil republicano, que a gente viu nas últimas aulas. A gente viu a proclamação da República, os contrastes do Brasil republicano. E agora a gente vai ver a Guerra de Canudos. Canudos é uma cidade do interior da Bahia, fica relativamente próximo da cidade onde eu moro lá. Embora eu nunca tenha ido, é muito natural que no imaginário popular o conflito de Canudos tenha ficado muito presente lá na nossa memória sertaneja, digamos assim. Então todo mundo tem um episódio, todo mundo tem uma história, tem um avô que já contou alguma coisa sobre a Guerra de Canudos, que é um dos conflitos mais sangrentos da Primeira República, que é esse momento que a gente está estudando, como eu falei agora há pouco. Vou tentar fazer um vídeo curto, tá bom? Porque os vídeos longos demoram demais de postar, tô tendo muita dificuldade, minha internet fica presa o dia inteiro postando os vídeos do BRID e da outra escola onde eu trabalho, então vou tentar fazer um vídeo mais curto para que ele seja postado rapidamente e não atrapalhe o andamento das atividades na escola. Então a Guerra de Canudos, gente, imaginem que hoje a região Nordeste já é uma das regiões mais pobres do Brasil, com altíssimas taxas de desemprego, analfabetismo e outros problemas sociais, em pleno século XXI. Imagine no começo do século XX, no começo da República Velha, uma região empobrecida por uma série de razões econômicas. Lembrando que o centro econômico e político era aqui a região sudeste, o Rio de Janeiro, que era a capital federal, o estado de São Paulo, que era o maior produtor de café, o maior item de exportações, como a gente viu, brasileiro da época. Então o centro político e econômico acabava ficando muito centrado na região sudeste, as outras regiões do Brasil acabavam sendo esquecidas. Principalmente a região nordeste, uma região que já sofre com o clima árido, com o clima seco. A gente está falando de 1893, que é quando começa a formação do Arraial de Canudos, e existia uma concentração fundiária, ou seja, as terras concentradas nas mãos de poucas pessoas e uma infinidade de trabalhadores camponeses pobres que não tinham de trabalhar, principalmente no contexto imediato após a abolição da escravatura. Então eram muitos ex-escravos, camponeses, trabalhadores pobres, pessoas humildes e excluídas, que não tinham oportunidade de crescimento nem mesmo de expressão dentro dessa nova república. Vai surgir então a figura de um Messias. Messias no grego significa um enviado de Deus. Então o significado da palavra é esse, por isso que Jesus Cristo é considerado um Messias dentro da tradição cristã. Antônio Conselheiro vai se colocar como um Messias à medida em que ele vai fazer uma pregação religiosa, mesclada também com algumas críticas políticas. Coloquei isso na aula texto. Muito se fala sobre a personalidade de Antônio Conselheiro, já levantaram várias hipóteses de que ele teria sido uma pessoa amargurada porque foi traído pela esposa, ou que ele teve alguns surtos, ou que ele não era muito equilibrado psicologicamente. Mas o fato é que em algum momento da vida dele ele saiu migrando pelos sertões. Não sei se eu já falei isso na sala de aula, mas embora eu fale sertão e esteja me referindo à região Nordeste, no contexto do Brasil colonial, a palavra sertão não tinha tanto a conotação de caatinga, de semiárido, nada disso. A palavra sertão significava o interior do Brasil. Então aquilo que estava mais próximo do litoral era chamado, obviamente, de litoral, e aquilo que estava dentro do Brasil era chamado de sertões. Então Antônio Conselheiro começa a migrar pelo Nordeste brasileiro em busca de um local onde ele imaginava que ele iria construir uma comunidade onde agregaria todas essas pessoas empobrecidas e excluídas socialmente. Enquanto ele migrava, ele ia fazendo pregações religiosas, porque ele era um homem de boa oratória, se expressava muito bem. Ele chegou até a estudar algum tempo direito, não chegou a formar-se advogado, mas ele era, de fato, uma pessoa que tinha uma relativa escolarização. Então ele migra pelos estados de Pernambuco, Ceará, Piauí, até quando ele chega ao nordeste da Bahia, a região onde hoje está situado Canudos, e ele decide criar a comunidade de Belo Monte.
À medida que ele fazia essa pregação, ele ia atraindo um séquito, né, um grupo de pessoas que o seguiam, porque querendo ou não, ele dava uma alternativa para esse sofrimento, ele tentava amenizar esse sofrimento dessas pessoas, pelo menos com a palavra de conforto, com uma palavra cristã. E aí, nesse contexto aí, Antônio Conselheiro vai fixar-se, então, na região de Canudos e vai construir essa comunidade que ele vai chamar de Belo Monte e que vai atrair uma série de excluídos socialmente, como a gente está falando. Ex-escravos, trabalhadores pobres, camponeses sem oportunidades de emprego, homens e mulheres acabavam abandonando várias cidades do Nordeste brasileiro para migrarem para Canudos. Essa comunidade vai crescer tanto que dizem que no auge ela vai atingir cerca de 30 mil pessoas, o que já é muito até para uma cidade pequena nos padrões de hoje. Imagine a gente falando do começo do século, final do século XIX, início do século XX. Então essa situação vai acabar desagradando muitos grandes proprietários de terra local. E antes de virar uma guerra propriamente dita, Canudos já era um local que causava incômodo. Principalmente porque tinha uma produção autossuficiente, então tudo era plantado, produzido, dividido igualmente. Então aquele camponês pobre encontrou em Canudos uma alternativa para viver melhor. O estopim do conflito já vai em 6 minutos e eu não estou na metade do assunto. Foi uma madeira que eles compraram para construir a igreja de Canudos, né, que até hoje tem as ruínas, estão cobertas por uma barragem, mas quando essa barragem seca, aparecem as ruínas dessa igreja, porque Canudos foi toda submersa. E aí essa madeira foi comprada na cidade de Juazeiro, na Bahia, que é uma cidade que faz fronteira com o estado de Pernambuco. E a madeira não foi entregue, embora tenha sido paga. Surgiu então um boato, a fake news, de que Antônio Conselheiro e seu grupo, os conselheiristas, como eram chamados, iriam invadir a cidade de Canudos. E aí, nesse contexto aí dessa fake news, gerou medo, porque o povo de Canudos despertava desconfiança, ninguém conhecia essa gente maluca que segue o Messias. O governo do estado da Bahia manda um grupo da Guarda Nacional, que é dizimado, a chamada primeira expedição em 1896. Depois vai a segunda expedição, que também os conselheiristas conseguem matar todo mundo. E aí quando entra o governo federal, que vai mandar a terceira expedição com 8 mil já soldados, e a quarta e última expedição com 15 mil soldados e que vão dizimar totalmente as populações de Canudos. O melhor relato que a gente tem disso é um livro de Euclides da Cunha chamado Os Sertões. Se vocês não trabalharam ainda com a pró de literatura, muito provavelmente vão trabalhar no primeiro ou no segundo anos, que é uma obra clássica, histórica, literária e enfim. Então, esse autor, Euclides da Cunha, que é até o nome da cidade lá na Bahia também, ele que vai trazer para a gente os mais importantes relatos sobre o conflito de Canudos, como o exército republicano chegou para acabar com tudo. Então é um dos momentos mais sanguinolentos, com certeza, da história do nosso país. É uma guerra de um exército contra uma população de miseráveis. E eles vão acabar dizimando todo mundo, matando inclusive Antônio Conselheiro, que foi decapitado, e a cabeça dele foi enviada para a Faculdade de Medicina lá em Salvador, porque eles queriam entender como é essa cabeça desse homem, desse mestiço que conseguiu congregar esse número de pessoas. Então, é um assunto muito importante. A gente finaliza, então, essa parte do capítulo. Leiam, assistam. Eu estou procurando... Eu tinha na Bahia, porque eu deixei muita coisa lá, como vocês sabem. O filme Canudos, não consegui online, mas eu estou procurando ver se eu consigo baixar em alguma coisa. E se eu conseguir, eu indico, eu passo para vocês para que vocês possam assistir, tá bom? Então, beijo. Se cuidem aí, espero que em breve a gente possa voltar à normalidade.